Dia, meninos. Conteúdo de hoje, força de atrito. Força de atrito, ela está no nosso livro exatamente na página 114, é o capítulo 6, atrito entre os sólidos. Força de atrito. Força de atrito, lendo aqui rapidamente para dar a introdução, a gente vai ver a seguinte coisa, nesse campo vermelho. Força de atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Dessa forma, a força de atrito possui direção, sentido e módulo, ou seja, é um vetor, sendo uma força de oposição à tendência do escorregamento. O que quer dizer isso aqui? É que a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Se o movimento é da esquerda para a direita, a força de atrito é uma força que tem direção, na mesma direção do movimento, só que o sentido contrário ao movimento. O módulo da força de atrito é o que a gente vai aprender a calcular. Ela está muito presente no nosso dia a dia, desde o movimento dos automóveis, dos animais, dos humanos ao empurrar uma mobília em casa, dentre outros. Ou seja, o automóvel ele só freia porque tem a força de atrito entre o pneu e o asfalto. Portanto, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, acabei de dizer, do corpo dos objetos, tentando impedi-lo, uma vez que ela é fruto das irregularidades entre as duas superfícies, ou seja, a superfície de contato entre o solo e, por exemplo, o pneu do carro. Logo, quanto maior as rugosidades apresentadas nas superfícies, maior será a força de atrito e maior a oposição ao movimento. Importante destacar que, por mais lisa que seja determinada superfície, ela sempre terá atrito, ou seja, nunca existe, jamais existirá uma superfície que tenha atrito nulo. A gente vai ver que o que mede esse atrito é um negócio chamado coeficiente de atrito. Então, temos os tipos de atrito. Eu tenho aqui tipos de atrito. Nos tipos de atrito, a gente vai ver aqui que dependendo da superfície e do corpo, há dois tipos de atrito. Aí a gente vai ter que ver agora, porque existe um negócio chamado atrito estático. Estático quer dizer uma coisa parada, e o atrito dinâmico, e a palavra dinâmico quer dizer movimento. Então vai existir dois tipos de atrito. Um quando a coisa estiver parada, e a gente vai ver como é que ele funciona daqui a pouco. E outro atrito quando a coisa estiver em movimento. A diferença é essa. Note que a força de atrito será ligeiramente maior quando o corpo está a ponto de se deslocar. Quando o corpo está a ponto de se deslocar ou na iminência de movimento, que a gente costuma dizer, e geralmente essa palavra iminência de movimento, essa frase, está nos livros. Então, quando a gente escutar que uma coisa está na iminência de movimento, é porque naquele momento ali, o que está funcionando ainda é o tal do atrito estático. Do que quando ela está em movimento, atrito cinemático ou dinâmico. Nesse sentido, vale observar que o coeficiente de atrito, ou seja, o coeficiente de atrito, ele vai ser um valor numérico e ele vai ser representado por essa letrinha aqui. Essa letrinha aqui, ela é uma letra grega e o nome dela, por incrível que pareça, é mu. A fonética dessa letrinha grega, ela é mu. E ela representa, porque a gente sabe que letras gregas representam algumas quantidades físicas, o tal do coeficiente de atrito. A gente vai ver daqui para frente que o coeficiente de atrito e o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, eles são representados pela mu, só que um tem o Ezinho aqui, que é de estático, e vizinho o mu de dinâmico. E aqui está dizendo que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? O atrito estático, que a gente está vendo aqui,
ele ocorre quando os dois corpos permanecem imóveis. Ou seja, quando eu começo a empurrar uma coisa, o atrito faz com que aquela coisa permaneça parada. É como se eu quisesse empurrar, por exemplo, um ônibus. Eu vou conseguir mover o ônibus sozinho. Aquilo ali é exatamente porque a massa do ônibus é grande, logo o peso dele é grande, e o peso dele vai ser relevante, ele vai entrar na fórmula da força de atrito que vai impedir ele de se movimentar. Por quê? Se não tivesse atrito entre o solo e o pneu do ônibus, eu conseguiria empurrar. Com certeza ele sairia do lugar. Mas como tem um coeficiente de atrito, aquele ônibus ali não vai sair do lugar. E a massa do ônibus ela vai estar associada a esse Nzinho aqui. Esse Nzinho aqui a gente chama de força, vou colocar grande aqui, no ar, força normal. Força, aqui embaixo, normal. A força normal, às vezes, ela é numericamente igual ao peso. A força normal, às vezes, ela é numericamente igual ao peso. Para calcular a força de atrito estático, utiliza-se a expressão que eu acabei de colocar, onde mu é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal. Força normal, a gente vai ver que é a força de reação entre o solo e alguma coisa que está em cima do solo, ou então de alguma superfície, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma caixinha, vou tentar desenhar uma caixinha aqui. Tentar desenhar de outra cor. Preto, pronto. Se eu tenho uma caixinha aqui, e essa caixinha está depositada sobre uma superfície, vou desenhar a superfície de azul aqui. Sobre essa caixinha tem duas forças. Tem a força que é o peso, que é direcionada para baixo, que a gente sabe isso daqui. O nome dessa força aqui é a força peso, maiúsculo. E para cima tem outra força, que é a reação do solo que empurra a caixa. E para cima tem outra força, que é a reação do solo que empurra a caixa. Essa força para cima aí, ela tem um nome também. O nome dessa força aí é a força normal. Como são vetores, ambos têm aquela setinha em cima, tanto aqui como aqui. Já no atrito dinâmico, que é o que a gente vai ver aqui agora, o atrito dinâmico, opa, errei aqui. No atrito dinâmico, o que é que acontece? No atrito dinâmico, também chamado de atrito cinético, o atrito dinâmico ocorre quando a força de atrito estático for superada. A gente vai já ver isso aqui. De modo que os dois corpos entram em movimento, gerando assim uma menor força de atrito. Por exemplo, empurrar a pedra depois que ela entrou em movimento. Para calcular a força de atrito dinâmico, utiliza-se a expressão que é semelhante à expressão acima. A única diferença foi que no atrito estático, eu tenho o coeficiente de atrito estático. E no atrito dinâmico, eu tenho o coeficiente de atrito dinâmico, onde o estático é sempre maior do que o dinâmico. Beleza? Reforçando aqui a fórmula, o que é que acontece? Na fórmula eu tenho a seguinte situação. Na fórmula eu tenho aqui. A expressão utilizada para calcular a força de atrito é aquela que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui ele nem diz que é estático nem dinâmico ainda, mas aqui é a fórmula geral, onde esse FAT é a força de atrito, essa letrinha é chamada de mu, coeficiente de atrito, e N é a força normal. O coeficiente de atrito, a letrinha, trata-se de uma propriedade da força de atrito.
o qual indica o tipo de material que está em contato. Então, às vezes as superfícies são mais lisas, às vezes as superfícies são mais rugosas. Isso aí é que vai diferenciar o valor numérico desse coeficiente de atrito. Além disso, trata-se de um valor numérico adimensional. Numérico adimensional quer dizer que ele não tem unidade associada. Por exemplo, comprimento, a unidade de comprimento é metro. A unidade de velocidade é metro por segundo. A unidade de força é newton. Essa grandeza chamada coeficiente de atrito, ela não tem nenhuma unidade associada, ela é apenas um número. Não possui unidade. Por sua vez, a força normal, indicada pela letra N, designa a reação da pressão exercida sobre a superfície e depende diretamente do peso do objeto. Foi o que a gente fez no exemplo da caixinha depositada sobre uma superfície. Eu tenho então aqui uma simulação que é o seguinte. Eu tenho um caixote que ele está inicialmente, eu podia escolher qualquer um aqui, eu podia escolher um gabinete de arquivos que é 200 kg, eu podia receber um refrigerador 400 kg, está muito pesado isso daqui. Um livro de 10 kg, eu escolhi o caixote aqui, ou então o cachorro. Vamos escolher o cachorro aqui. O cachorro está depositado aqui nessa posição inicial, que a posição inicial, vocês podem ver aqui, no caso, que é, deixa eu ver aqui, ó, posição inicial, que eu coloquei aqui, ver se eu coloquei certinho, a posição inicial é 7 metros. Todo mundo está vendo aqui que ele está a 7 metros. Então, esse lugarzinho que o cachorro está depositado aqui, ó, ele é 7 metros. Então, a gente vai imaginar a seguinte coisa. Deixa eu clicar aqui, que a gravidade é 9,8 newton quilogramas. A massa do cachorro é 25 newtons. E eu tenho aqui os dois coeficientes de atrito. Tá aqui. Eu tenho aqui o coeficiente de atrito estático. Opa, não era isso. Eu tenho aqui o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. Está aqui, ó. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, coeficiente de atrito estático. Beleza? Então é o seguinte, eu posso mover esses valores aqui que vão de 0 até 2, de 0 até 2. E eu vou aplicar uma força nesse cachorro aí. Antes disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o atrito. Então, tirando o atrito, tem aqui dizendo, ó, atrito ativado, desativado. Eu desativei ele. Então, quando eu desativei ele, ele não funciona, ou não é para funcionar. Então, eu vou pegar aqui e eu vou aplicar uma força no cachorro. Antes disso, eu vou ligar o grafo da posição aqui. Então, ele está bem aqui, eu não sei porque ele está bem aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vamos botar aqui uma força no cachorro. Lá vai o cachorro. Percebam que a posição dele está aumentando. Foi-se embora o cachorro. A posição apareceu aqui de novo. E essa posição, o que é está acontecendo? Ela está aumentando com o tempo. Ao passar do tempo, essa posição está aumentando. Ela está em 38, ela vai chegar em 100 brincando. E se eu passar o dia todinho, coisa que eu não vou fazer aqui, esse negócio aqui jamais vai parar. Por quê? Porque pela primeira lei de Newton, a lei da inércia, uma coisa só sai do movimento da inércia se tiver alguma força para parar ele. Depois que eu empurrei ele aqui, não tem mais força que pare ele, já que não tem mais atrito entre o solo e o pelo do cachorro. Então, não existe uma força que desacelere ele. Se eu colocar aqui no gráfico da aceleração, a aceleração é zero. Óbvio que é zero. Por que a aceleração é zero? Porque não tem mais nenhuma força agindo sobre ele e é o princípio da inércia. Se eu clicar aqui no gráfico da velocidade, a velocidade dele é constante e é 4,1 metros por segundo. Também, mais uma vez, o princípio da inércia. O princípio da inércia me diz que esse negócio aí só vai parar o cachorro se aparecer uma força que o faça parar. Ou então ele só saía do repouso se eu tivesse colocado uma força nele.
Mais uma vez, está aumentando e isso daqui não vai parar nunca. Agora, o que a gente vai fazer é colocar o atrito agora. Vai aparecer o atrito, que é uma força de contato entre as duas superfícies. Que duas superfícies são essas? O pelo do cachorro e o chão. Só que eu vou tirar esse cachorro aqui e eu vou botar um negócio mais factível, que é um caixote. Esse caixote aí, inicialmente, ele tem 300 kg. Vou ativar aqui o atrito. Inicialmente ele tem 300 kg. Esse caixote com 300 kg, está aqui a massa dele, né? 300 kg, vai ser empurrado. Então vamos lá empurrar ele. Vou empurrar para o outro lado. Então perceba o seguinte, eu estou empurrando ele aqui, ele não sai do canto. Ele não sai do canto porque nesse momento aí existe uma força de atrito estático que não deixa ele sair do canto. E essa força de atrito estático, ela só vai ser vencida a partir do momento que eu aplicar uma força, que é essa força azul, maior do que a força de atrito estático. Só quando eu conseguir aplicar uma força maior, perceba que eu estou aumentando, mas elas ainda estão iguais. Eu vou tentar aumentar isso daí e ele não vai sair do canto, porque eu tenho uma força de atrito estática que ela é bem maior do que a força que eu estou aplicando. Vou tentar aplicar mais ainda. Pronto. Quando eu conseguir fazer com que o azul fosse maior do que o vermelho, apareceu uma força resultante e esse negócio entra em movimento. Perceba que ele parou. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir isso daqui, vamos dizer que agora ele só tem 50 kg, né? Perceba que ele diminuiu e agora eu vou empurrar ele de novo. Eu estou empurrando ele de novo e no instante o azul, né, ficou maior do que o vermelho. Então tá aí. Parou. Vamos voltar ele para cá. Perceba que a força resultante para lá, quando eu soltar a força resultante só tem a de atrito. Ela está em menos 21 metros, está vendo? Ó? Mas aos poucos ele vai parar em algum canto. Por quê? Porque a força de atrito fez ele parar. Qual é a diferença entre o atrito estático e o atrito dinâmico? É simplesmente esse. Quando eu coloco a força aqui e ele não está em movimento ainda, essa força de atrito, ela é a força de atrito estática sujeita a um coeficiente de atrito estático. A partir do momento que ele entra em movimento, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Nesse momento, tem um atrito, que é o atrito dinâmico, até parar. O valor do atrito eu posso modificar aqui. Então, por exemplo, eu posso mudar aqui o atrito estático. Se eu aumentar o atrito estático aqui, vai ser mais difícil esse negócio entrar em movimento. Porque eu aumentei o atrito estático. Vai ser muito mais difícil ele entrar em movimento. Se eu diminuo o atrito estático, aqui, 0,2, e zero aqui o atrito dinâmico, ele entrou em estático. Como não tem mais o atrito dinâmico, ele vai continuar se movendo. Mas a partir do momento, e se eu colocar aqui o gráfico da posição, ele vai aumentando. Todo mundo está vendo aqui. Ó. Quando ele passar daqui, vai aparecer bem aqui. Vamos ver, 13 metros, está vendo? Ó? 14. Não tem mais o atrito. Mas se eu lascar o atrito cinético aqui, vou botar para 0,4. Ele vai chegar um momento que ele vai parar. Porque vai surgir uma força de atrito que vai fazer ele parar. Vamos botar o coeficiente de atrito cinético na superfície. 0,4. Parou. Beleza? Então, dessa forma, a gente aprendeu o que é força de atrito, o que é o atrito estático e o que é o atrito
dinâmico. Por hoje é só. Deem uma olhada no livro, capítulo 6, Fui.